Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Manto de Luz, de Wagner Souto. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual um manto colocado em densa terra, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir. Que o perdão é a grande magia na ofensa, mágoa é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem, onde a ciência e o raciocínio vêm plantar a fé em novo tempo de expansão do bem. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual um manto colocado em densa treva, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir. Que o perdão é a grande magia na ofensa, água é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem,
livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Por que desdenha? Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 21. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietante que se apresenta as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costume, acontecimento, mudança e perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se perquietarem contra as próprias faltas. Assinalam causa suspeita, fogem ao movimento social, malzinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam o desentendimento com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestar benefícios reais, constitui material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento, procura estabelecer, aliás, fonte de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências do povo e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastar do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lida purificadora com o teu impensado desdém? Se te sente unido ao Cristo, lembra-te que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Boa noite, meus irmãos, paz e bens a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em vibrações de amor para mais uma noite de reunião, envolvidos em vibrações de amor, que nosso Mestre amado Jesus possa estar conosco e os amigos espirituais que dirigem o nosso trabalho. Unidos, Senhor, em pensamentos e em amor, pois estamos à distância, mas unidos pelo coração, que possamos, que o nosso irmão ou irmã que está com o estudo da noite de hoje, possa nos trazer o esclarecimento que tanto necessitamos, pois logo após a reunião possamos botar em prática tudo que aprendemos. E assim, Senhor, agradecemos mais uma noite de estudo na nossa amada casa. Fique conosco hoje sempre e assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui na página do Centro Espírita Isaac Lima. Meu nome é Thalita e é um prazer muito grande estar aqui para trazer mais um pouquinho das reflexões, dos ensinamentos do Evangelho, de Jesus, para que possamos a cada dia aprender mais, entender melhor e colocar em prática na nossa vida, transformando em hábitos diários e recorrentes, né? Colocando tudo na nossa vida, colocando todo esse aprendizado em tudo que a gente faz, sempre pensando no melhor, sempre pensando em seguir os ensinamentos de Jesus. E hoje, o nosso tema é Dai a César o que é de César, né? Esse tema, ele é muito interessante. Inclusive nos dias de hoje, né, a gente pode pensar bastante sobre ele. E ao longo da nossa reflexão, porque aqui a minha intenção é refletir, é que nós possamos levar
à frente uma reflexão, pensarmos sobre esse ensinamento e aplicarmos da melhor forma possível como na nossa vida, né? E esse ensinamento, ele veio para a gente no capítulo 11, nos itens 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente começar a falar sobre ele, a gente tem que entender que ele veio dentro do capítulo de amar ao próximo como a si mesmo, que é uma lição muito, muito bonita, né? Da gente sempre pensar em amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, fazer com o próximo, fazer para o próximo aquilo que faríamos para nós mesmos, né? E ele vem dentro desse ensinamento, e conforme a gente for conversando e for refletindo aqui, nós vamos entender por que ele veio dentro desse ensinamento, por que ele veio dentro de amar ao próximo como a si mesmo, né? Que Kardec trouxe junto com esse capítulo. Primeiro, a gente tem que pensar aqui nesse contexto histórico para a gente conseguir entender o que aconteceu, né? A gente tem que pensar que na passagem de Jesus, ele angariou muitas pessoas que, óbvio, o seguiram, né? E colocavam em prática tudo aquilo que ele falava e viram nele realmente uma luz, né? Viram nele aquela pessoa que os ensinamentos nós deveríamos seguir. Mas ele também trouxe muitas pessoas descontentes com esses ensinamentos, porque falar de valores éticos e morais para pessoas que muitas vezes só pensavam em si e não agiam com ética era uma verdadeira afronta, né? Para essas pessoas. Elas não aceitavam aquilo que Jesus trazia, elas não aceitavam aqueles conceitos que Jesus trazia, os ensinamentos que Jesus trazia, porque muitas vezes elas eram egoístas e elas só pensavam nela, então não tinha ética, né? E era uma afronta o que ele falava. Então qualquer coisinha que ele falasse que pudesse gerar algum problema, eles pegavam aquilo ali, e não foi à toa que terminou como terminou com a crucificação de Jesus. E falar de amor ao próximo era um absurdo. Não só naquela época. Hoje em dia, para muita gente ainda continua sendo um absurdo você falar de amor ao próximo, né? As pessoas entendem que falar de amor ao próximo é só o próximo, a família, o amigo, aquelas pessoas mais próximas mesmo. E não entendem que seja amar a todos, assim como nós amamos a nós mesmos, né? Como vou amar meu inimigo? Como vou amar aquela pessoa que me fez mal? Como vou amar aquela pessoa que não pensa como eu, que não age como eu, que não faz as coisas do jeito que eu gostaria que fizesse, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Nesse contexto da época, né? Falar de amor ao próximo era realmente um absurdo, né? E Jesus trouxe esses ensinamentos revolucionários que, obviamente, não agradou a todos. E aí, depois dessa pequena introdução, com esse contexto histórico da época, nós vamos então ao tema central dessa conversa que nós vamos ter. Lembrando sempre que tudo que a gente traz aqui numa explicação, numa explanação, numa exposição, né, numa palestra, eu sempre digo que vale para mim também, porque eu também estou na minha jornada, também estou caminhando com todos vocês, né, todos juntos aqui na nossa jornada, no nosso caminho para buscar a nossa evolução. Então, enquanto a gente faz o estudo, né, quando eu vou montando o estudo, eu sempre penso e repenso se aquilo que eu estou colocando ali eu venho praticando para mim. Às vezes eu descubro que, olha só, acho que eu estou em falta com isso aqui. É muito interessante. Por isso que eu digo que eu não estou aqui para fazer uma palestra, eu estou aqui para refletir junto com vocês. Refletir aquilo que eu entendo da lição para que nós possamos levar o melhor. E no item 5, né, do Evangelho, começa: os fariseus, tendo se retirado,
entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz, ou seja, verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa poderia ser só uma simples pergunta, né? Uma pergunta inofensiva, feita para Jesus. Mas nem todas as perguntas são inofensivas. E aqui cabe também uma observação, trazendo até um pouco para os dias de hoje. Porque antes de fazerem a pergunta a Jesus, a pergunta tão complicada, que no fundo parecia ser simples, mas que ela era tão complicada, antes de fazerem a pergunta eles vieram com palavras gentis, palavras que faziam, que ele poderia até, de repente, ter se deixado levar pelo ego. Mas depois eles fizeram uma pergunta bem capciosa e maledicente, né? E aí, a gente trazendo para nosso contexto de hoje em dia, isso acontece muito. São os que as pessoas que a gente chama de passivo-agressivo. São pessoas que elas sempre apresentam mais, sempre apresentam alguma coisa depois de colocações que fazem bem a você. Por exemplo, você é linda, mas poderia ser mais simpática. Seu trabalho é excelente, mas poderia ser mais barato. Eu amo as suas colocações, só acho que você poderia repensar o que diz. Ou seja, elas sempre vêm primeiro tentando mostrar uma forma de massagear o seu ego, tentando dizer como é tudo muito bom, é tudo muito lindo, mas depois elas trazem as colocações, aquela colocação capciosa, maledicente. E foi a mesma coisa que aconteceu. Por isso nós temos que ter muito cuidado e analisar bem o que as pessoas falam para não nos deixar cair nessas armadilhas do ego, né? Até mesmo porque às vezes não é nem a questão do ego, mas a pessoa ela vem com esse enredo de todo carinho para dar aquela espetada, para falar aquela coisa que vai te fazer mal. E aí a gente precisa ficar ligado que a pessoa está fazendo isso, porque de repente, se a gente não conseguir concentrar, não conseguir pensar nisso, a gente pode pensar, nossa, eu sou muito ruim, nossa, o meu trabalho é péssimo, nossa, eu tenho realmente que melhorar, né? E Jesus conseguiu perceber isso, né? E ele não se deixou cair nessas armadilhas, nessa armadilha que fizeram para ele. Ele percebeu que o coração realmente falava, que não era como o Senhor é verdadeiro, não. Ele percebeu que a intenção ali era que ele caísse na armadilha. E então, o apóstolo Mateus relata, né, nessa passagem, o momento em que os fariseus, juntamente com os herodianos, tentaram já de caso pensado em dispor o Cristo com a autoridade romana. Numa época em que qualquer crítica às decisões do imperador era severamente punida. Os sacerdotes, de maneira engenhosa, perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar impostos a César. E cabe lembrar que os fariseus estavam acompanhados dos herodianos no momento que fizeram a pergunta. Ou seja, os dois lados estavam presentes no momento do questionamento. E qualquer que fosse a resposta de Jesus, sim ou não, alguma penalidade a ele seria aplicada, se ele respondesse dessa forma, dessa dualidade, né, do sim ou do não. Porque naquela época, os judeus se irritavam por pagar impostos aos romanos, que os dominavam. E como viviam sob a lei mosaica, eles entendiam que esse imposto era uma questão religiosa e contrária à sua lei. Por isso, usaram esse questionamento sobre o imposto de César para, conforme a resposta de Jesus, denunciá-lo aos judeus ou aos romanos, dependendo, né, do que ele falasse.
Se Jesus apoiasse o tributo imperial, ficaria exposto ao ódio dos seus compatriotas que viviam sob a extorsão romana e em grande sofrimento pelas violências e imposições cometidas. Se não apoiasse, ele seria denunciado aos romanos como um revolucionário e agitador do povo judeu, algo que era tido como um subversivo, e assim, claro, ele seria severamente punido pelos romanos. E continuando essa passagem, fala assim: Jesus, porém, lhes conhecia a malícia. Respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, que é uma moeda da época, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Jesus não se prendeu, na hora que ele respondeu, a esse dualismo de sim ou não. Ele percebeu a malícia e não caiu na armadilha respondendo simplesmente que deveriam pagar ou que não deveriam pagar o tributo. Ele viu a moeda e sua inscrição e então afirma que a César deve ser dado aquilo que lhe compete. Ou seja, se as leis materiais nos obrigam a pagar determinado imposto, que cumpramos a lei material. E a Deus o que é de Deus, ou seja, que cumpramos as leis morais e os deveres espirituais. Vivemos num mundo material e precisamos nos ajustar a ele. Não podemos nos isolar das pessoas e o convívio nos exige adaptação e respeito às regras impostas. Devo ressaltar aqui a admiração dos fariseus com a resposta, tanto que deixaram o local sem maiores questionamentos e talvez até um pouco envergonhados com a conduta que tiveram com Jesus, né? Eles não fizeram mais nenhum questionamento, eles simplesmente se retiraram e foram embora. Aquela ideia deles de tentar fazer Jesus cair na armadilha, eles ali naquela hora, não, caiu por terra, não tem como. E Jesus trouxe uma grande lição com essa resposta: dai a César o que é de César. Ele demonstrou que todos nós somos cidadãos de dois mundos: o terrestre, com todas as leis e obrigações a que devemos nos submeter, e o mundo espiritual, com todas as implicações e entendimentos que isso acarreta. Jesus ensina que enquanto estivermos neste mundo, o material, teremos obrigações para com ele. Para isso, precisamos fazer a distinção do que pertence ao mundo material e o que pertence ao reino de Deus, até porque a nossa passagem pelo mundo material é necessária ao nosso progresso, pois é aqui que nós somos colocados à prova através da convivência com outras pessoas, e nosso comportamento diante disso será essencial a esse progresso. Fazendo uma análise da expressão dai a César o que é de César, compreendemos que significa o respeito, que é respeitar o direito dos outros como queremos que os nossos sejam respeitados, dar a cada um o que lhe pertence, respeitar as leis humanas e as leis divinas no cumprimento dos nossos deveres. E respeitar a nós mesmos, porque é muito importante respeitarmos os nossos sentimentos, para que não façamos nada que sabemos que é errado, apenas para sermos aceitos em um determinado grupo. Daí eu lembro muito daquela frase famosa que todo mundo um dia já ouviu da mãe: você não é todo mundo. Quando a gente fala, eu quero fazer tal coisa. Não, não pode. Mas por que não pode? Todo mundo vai fazer. Tá, mas você não é todo mundo. E quando a gente fala em respeitar, quando eu falo aqui, né, em respeitar os nossos sentimentos, também é isso. Porque às vezes nós não queremos ter alguma conduta. A gente sabe que aquela conduta é errada, aquele comportamento é errado, mas a gente acaba indo no grupo, né? Indo, todo mundo está fazendo, então também vou fazer. Mas não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Se aquilo vai contra a sua moral, então você não tem que fazer. Você tem que respeitar o seu sentimento, que a moral diz que não é para fazer aquilo. Não impor as nossas ideias para não anular os outros. Precisamos entender que assim como nós temos ideias e opiniões, as outras pessoas também têm, e isso é fundamental para uma convivência harmoniosa em sociedade.
e principalmente nos últimos tempos, que tem sido tão difícil debater ideias, né? Ou você é isso ou você é aquilo, ou é sim ou é não. Não tem um meio termo. E também não tem uma abertura para se debater, para se colocar ali outras ideias para pensar. Não existe isso, é sim ou não. Gosta ou não gosta. E como estamos tratando as pessoas em nossa vida pessoal e profissional? Será que estamos sendo zelosos e cuidadosos com aqueles que convivem conosco? Será que nós não estamos levando os problemas do trabalho para casa ou vice-versa e muitas vezes descarregando naquelas pessoas que convivem com a gente, sendo grosseiros e aí fazendo até com que essas relações fiquem conturbadas? Viver de acordo com os princípios das leis morais trazidas por Jesus, seguir os preceitos de Jesus, é a melhor maneira de agir de acordo com as leis morais. Tudo que Jesus nos trouxe é reflexo daquilo que Deus espera de nós e que devemos colocar em prática em nossa vida material. Mas o que significa, afinal, né? Dar ao homem o que é do homem, ou seja, os deveres materiais, e a Deus o que é de Deus, que são os deveres morais e espirituais. No item 7 do Evangelho, os Espíritos nos dizem que essa sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto, porque ela trata de um princípio geral que foi resumido de forma prática. Ou seja, é um princípio que está nas leis morais e que naquele momento Jesus aproveitou para dar a lição de uma forma prática. E esse princípio, ele é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queremos que os outros procedam para conosco. Mas como assim, né? Devemos fazer com os outros o que queremos que façam com a gente? É porque ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outra pessoa. Ele prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então é preciso pensar que se eu quero respeito aos meus direitos, eu também preciso respeitar os direitos dos outros. Porque se você não respeita, você não é respeitado, né? Então, isso às vezes a gente até fala assim, me respeita, porque eu respeito você. Quando você está no meio de uma briga, no meio de uma discussão com alguém, você fala, não, me respeita, porque eu respeito você. Então, se eu respeito as pessoas, eu quero que me respeitem. Para isso, eu tenho que tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser tratada. Eu não posso entregar pedras para ela e achar que ela vai me entregar rosas. É impossível. Então, é o respeito com o próximo. Com o próximo mesmo, e com o próximo que você não sabe nem quem é, nunca viu na vida, mas você tem que respeitar. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, não é necessariamente porque aquela pessoa não é do meu círculo de amizade ou da minha família que ela não vai ser respeitada. Não é porque eu não a conheço que eu não vou respeitá-la, né? Tem as regras básicas de convivência, e aí eu tenho que respeitar. Devemos cumprir com as nossas obrigações materiais e sociais, bem como respeitar a legislação material. Temos que cumprir as leis dos homens, por mais que não concordemos. Podemos não gostar de pagar impostos caríssimos e que muitas vezes não vemos melhorias eficazes, mas temos que pagar. E por que temos que pagar? Porque está previsto na lei dos homens. E estamos nesse momento encarnados e por isso precisamos cumprir aquilo que o regramento material nos obriga a fazer. Há pessoas que não gostam de parar no sinal vermelho, de dar passagem ao pedestre. Já se depararam com situações onde você para num sinal vermelho e a pessoa de trás fica buzinando para você avançar o sinal? É isso. Tem gente que não gosta de parar. E aí fica buzinando para o outro avançar. E quando ele é o primeiro da fila, ele dá até aquela primeira paradinha, mas ele depois avança. Ou pior,
ele não para, mesmo estando vermelho. E aí ele pode até correr o risco de causar um desastre na vida de outras pessoas. Se tiver alguém atravessando, ele pode machucar a pessoa. Não gosta de dar passagem a um pedestre, passa com o carro de qualquer jeito. Aquelas pessoas que passam com um carro e jogam o carro no cantinho onde tem uma poça d'água só para molhar o pedestre que está passando e ainda fica rindo depois que molha. Entendeu? Tem gente que não gosta de ceder lugar aos mais velhos ou às grávidas. Dar vazão a esses comportamentos é desrespeitar ao próximo e, claro, desrespeitar as leis de Deus. Por isso que dai a César o que é de César é observar a nossa postura diante de tudo que nos cerca e como reagimos aos acontecimentos. Com esse ensinamento, Jesus nos deixa clara a legitimidade de nossos deveres civis, como é o caso dos impostos ou de outras obrigações criadas pelas leis dos homens, a lei material. É certo que estamos passando por várias mudanças, eu diria até uma revolução nos últimos tempos, grande parte trazida pela criação e pela difusão da internet. Nós vemos, então, muita gente tendo acesso à internet, uma coisa que até 20 anos, não sei, 20 anos talvez, 20 anos atrás, ou um pouco mais de 20 anos, ainda não existia isso. Até mesmo o acesso à internet era difícil, era aquele acesso de internet de escada, que você tinha horário para entrar, senão você pagava muito caro. Então, não tinha tanto acesso assim, eram poucas pessoas que tinham um computador, porque também não existia um telefone com internet. Então, tá havendo muitas mudanças, grandes mudanças ultimamente, até por conta da difusão da internet. E o fluxo de informações trocadas é muito grande, aumentou muito. Né? Hoje em dia nós temos diversos aplicativos que a gente troca mensagem com as pessoas instantaneamente, que eu posso trocar mensagem, a pessoa está ali do outro lado vendo ao mesmo tempo que eu mando. Então esse fluxo de informações, instantâneas ou não, aumentou muito. Daí passou a ser muito, muito tênue essa linha que separa a vida real da vida virtual. E muitas vezes as pessoas acham que o que ela faz na vida virtual, os desrespeitos, o que ela comete de errado na vida virtual, não vai prejudicá-la na vida real. Mas não, prejudica. Porque da mesma forma que muitas coisas vieram para melhorar, outros aprendizados chegaram para que aquelas pessoas que não utilizam o recurso da forma correta, seja possível que elas sejam responsabilizadas por aquilo. Né? Embora às vezes pareça muito, né, que a vida real e a vida virtual estão juntas, elas ainda têm uma separação, mas tem esse progresso de a gente conseguir também ir atrás de tudo que acontece, né, na vida virtual. Em especial nos últimos 2 anos, né, iniciou uma grande pandemia que nos impôs o afastamento do trabalho, dos entes queridos e dos amigos. E aí nós tivemos na internet uma grande aliada, claro, se soubermos utilizar da forma correta, se soubermos utilizar essa ferramenta da forma correta, como muitos utilizaram e como estamos aqui utilizando hoje, que estamos podendo fazer reflexões sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, de forma online, porque os centros estão fechados, porque a pandemia piorou, enfim, e não deixamos de trocar as informações, de trocar esse contato ainda que virtual. Então, muita coisa mudou nesses últimos 2 anos com a pandemia. Passamos a trocar ainda mais arquivos, ideias e mensagens em tempo real. Milhões de e-mails são enviados todos os dias. Vendemos e compramos praticamente tudo, e até pessoas se conhecem via internet se casam, né? Foi o que mais aconteceu aí nos últimos tempos, né? Um progresso muito grande. Mas o uso dessa tecnologia
pode nos fazer ter comportamentos errados que muitas vezes se revestem de uma conduta lícita porque já foi banalizada pela grande maioria das pessoas. Mas aí eu volto a dizer o que eu falei antes. Não é porque todo mundo faz que é certo. Não é porque todo mundo tem aquela conduta que é lícita, né? Um hábito muito comum, né, de usuários da internet é fazer download de músicas, de vídeos e até mesmo de livros inteiros, sem atentar aos direitos autorais e às taxas e impostos devidos por aquele produto. Eu não falo aqui dos arquivos que estão livres para download. Eu falo daqueles que, para nós termos acesso, nós deveríamos pagar para o criador daquele conteúdo, além dos impostos indevidos. Quando você tem essa conduta, você está desrespeitando alguém. Alguém parou ali por bastante tempo para escrever uma música, para tirar uma melodia para aquela música, ou para escrever um livro. Ela pensou num roteiro para aquele livro. E aí, quando você baixa de uma forma que você não precise pagar por aquilo ali, você está desrespeitando o tempo, o trabalho daquela pessoa, todo o esforço que ela colocou naquilo ali. E por falar até nos impostos, né? Muitos sonegam impostos. Só que esses são necessários para garantir aos cidadãos os direitos como moradia, educação, saúde, lazer. Ainda que a pessoa ache que são altos ou que não são aplicados corretamente, o que não é difícil, né, de ver, a gente sempre fala muito, eu pago meus impostos todos em dia e não vejo a aplicação. Realmente, por mais que isso aconteça, não cabe a nós nos rebelarmos, né, fazer essa rebelião de deixar de pagar ou de sonegar, ou então esconder dados com a finalidade de pagar menos imposto. Porque se os tributos são desviados, se aquilo que a administração recebe, ela desvia, quem vai ser responsável são aquelas pessoas que cometeram essa ilicitude, e não a gente. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte no cumprimento da lei material é fazer o pagamento, é declarar da forma correta. Por pior que seja, você pagar às vezes muito caro de imposto e não ver nenhum tipo de retorno. Eu sei, é horrível, é péssimo. Mas não seremos nós, as pessoas que vão se rebelar e que vão falar: não, tem que deixar de pagar, vai lá, vai no contador tal que eu conheço, que ele é ótimo, e ele vai fazer uma maquiagem ali no seu imposto de renda para você pagar menos, ou até pior, ou até ter uma restituição, mesmo sabendo que você não tem direito, vai inventar gastos ali, vai inventar coisas, às vezes até falsificar documentos, para você poder ter direito até uma restituição. Isso é ilegal, isso você está indo contra a lei material quando faz. Então nós não podemos fazer isso. Quem somos nós para decidir que penalidade essas pessoas que estão fazendo mal devem ter? Agindo dessa forma, nós vamos descumprir o ensinamento que Jesus nos trouxe. Exatamente esse, de dar a César o que é de César, que é o respeito ao próximo. Há ainda outros hábitos que, como falei, né, por serem tão comuns, quase se tornam naturais, mas que eles estão longe de serem morais ou corretos. Sei lá, sair alguns minutinhos antes de encerrar o expediente, ou chegar atrasado no trabalho, chegar mais tarde, torcendo para que não sejamos vistos, para o chefe não ver, para a gente passar despercebido por ele, para ele não ver, para não descontar. Mas olha, se eu cheguei mais tarde ou se eu saí mais cedo, nada mais justo do que ser descontado aqueles minutos que eu cheguei atrasada. Mas o que as pessoas muitas vezes querem é ter esse benefício de chegar mais tarde ou sair mais cedo e não ter desconto, mas sem nenhuma justificativa. Não teve um médico, não passou mal, não aconteceu nada disso, não conversou com o chefe e falou: poxa, tem como me liberar, preciso resolver um problema. A pessoa simplesmente achou que ela poderia fazer, e quando ela for descontada, ela ainda vai ficar chateada. Outro exemplo, pedir um objeto emprestado e não devolver, e aí objeto, pode ser dinheiro, pode ser objeto, qualquer coisa que você peça emprestada e não devolva. Quem tem filho já deve ter se deparado com essa situação.
a vontade imensa de fazer aquela tarefa de casa que a criança está com dificuldade e que você, que é o responsável da criança, diz que não tem tempo para ajudar, para ensinar. É muito mais fácil fazer por ele do que auxiliar e ensinar, né? É muito mais fácil chegar e falar: olha, eu já falei 10 vezes a mesma coisa para você, me dá esse caderno aqui. Aí vai lá no caderno, vai lá e faz a tarefa. Aí depois recebe o bilhetinho da professora, né? Mãe, preciso conversar com você. Pai, preciso conversar com você. Vovó, vovô, titi, o que quer que seja. Preciso conversar, porque o fulaninho trouxe o trabalho de casa, mas eu sei que ele não fez aquele trabalho de casa. Então é um comportamento que não é ilegal, claro, não é ilegal, mas ele não é moral e ele não segue esse ensinamento que a gente tem que cumprir aquilo que a lei moral nos determina. Aquela criança está ali na fase de aprendizado dela. Você não pode retirar dela aquele aprendizado, aquela fase. Ela está ali para aprender e nós já estivemos ali naquele lugar, né? Outro exemplo. Às vezes as pessoas percebem que veio um troco a mais quando vai ao mercado, a uma loja e tal, e não devolve ao caixa, mesmo sabendo que essa atitude pode causar problemas ao funcionário, que vai ter um desconto no seu salário, ou até mesmo uma demissão. E muitas vezes as pessoas tentam diminuir a sua culpa de não ter devolvido o dinheiro para aquela pessoa, né, para aquele caixa, dizendo que a culpa não é minha. Se o caixa não prestou atenção no trabalho dele e ele me deu o dinheiro a mais. Ok, a culpa não é sua, realmente. Mas passa a ser errado quando você percebe isso e você não devolve. Porque quando acontece o contrário, se o caixa dá o valor a menos, se ele tinha que te dar R$5 de troco, ele te dá R$3 de troco, a primeira coisa que você vai fazer é chegar lá e reclamar. Mas quando tinha que dar R$5 e ele dá R$8, por que você se acha no direito de pegar aquela diferença de R$3 e guardar? Não é? Então, onde fica a nossa consciência nisso tudo? E a obediência às leis morais? É certo fazer isso? É correto você fazer isso? Ter essa conduta com o próximo? Né? Você está respeitando a pessoa quando faz isso? Nós reclamamos tanto da corrupção. Vemos tantas notícias diariamente sobre o problema que a corrupção causa no nosso país, na vida das pessoas. A gente às vezes olha e fala: nossa, as pessoas passando fome, passando necessidade. A culpa é da corrupção. Sim, mas tem muita gente que tem pouca consciência moral e que elas viram e falam: se eu tivesse a chance de fazer o mesmo e ganhar milhões, é claro que eu faria. Ou seja, essa pessoa não tem o menor pudor, a menor culpa na consciência de falar que se ela estivesse naquele lugar, ela faria a mesma coisa só para ganhar o dinheiro, mesmo sabendo que ela prejudicaria tanta gente. Ela ainda assim faria isso. Que muita gente não faz porque não tem chance. Que se tivesse chance, faria. Agora, essas mesmas pessoas ficam irritadas quando elas são desrespeitadas. Mas como? Por que elas ficam irritadas? Se no íntimo delas, elas também faltariam com respeito ao próximo. Isso elas não pensam, né? Elas ficam irritadas, me desrespeitou, foi horrível, não gostei. Mas ela já parou para pensar se ela respeita o próximo, se ela respeita aquela pessoa que está perto dela, se ela respeita qualquer que seja a pessoa, como eu falei antes, amigo, família ou qualquer outra pessoa da sociedade. Afinal, vamos dizer, uma pessoa que comete um ato de corrupção e ele vai lesar muita gente, vai lesar uma sociedade, vai lesar às vezes um município, um estado ou um país, ele não conhece todo mundo, mas ele não tem o mínimo de consciência moral de que ele está prejudicando tanta gente. E aquela pessoa que pensa que faria o mesmo, ela simplesmente está indo pelo mesmo caminho. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como poderemos fazê-lo com relação às leis divinas? Até porque muitas leis materiais são um complemento das leis divinas, né?
são feitas para complementar aquilo que os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso. A gente precisa se ajustar às leis humanas para poder também conseguir fazer isso com relação às leis divinas. Porque nenhuma lei divina vai ser contra a lei humana. Nenhuma. Então, pensemos nisso para percebermos, né, o quanto nossas ações, por vezes, estão baseadas num automatismo cultural, no qual certas tendências que não são moralmente corretas acabam se transformando e sendo aceitas como se fossem. Como é o caso de você baixar vídeos, músicas, livros na internet. Não são certas moralmente falando. Está lá disponível? Tá, mas não são moralmente corretas. Entretanto, nós que buscamos viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, devemos sempre pensar se aquela conduta é moralmente aceita. Se houver um mínimo de dúvida, é porque não devemos seguir com a atitude, sob pena de nos desviar do caminho do bem, da caridade e do Evangelho. Não há um meio termo, há o certo e o errado. E por isso, eu encerro essa reflexão que fizemos juntos, dizendo que aquilo que a lei material nos obriga a fazer, nós devemos fazer. Assim como aquilo que as leis morais nos orientam a realizar, também deve ser cumprido. Somente assim respeitaremos o próximo, cumprindo da melhor forma possível o ensinamento que Jesus nos trouxe, com o dai a César o que é de César. E eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram aqui até o momento, a todos que fizeram essa reflexão junto comigo, que possamos levar cada dia mais um pouquinho do Evangelho para a nossa vida, nos transformar o nosso interior, a nossa moral, sempre pensando em beneficiar o próximo, sempre pensando em respeitar o próximo, nunca fazendo nenhuma conduta que prejudique alguém, que prejudique o outro, independente de quem seja o outro, pode ser a pior pessoa. Não fazer uma conduta que prejudique aquela pessoa, porque afinal de contas nós seremos prejudicados também ao cometer esse tipo de comportamento, ao cometer esse tipo de conduta, né? Esse erro. Então, muito obrigada a todos, agradeço pela presença e que tenhamos todos uma ótima semana, um ótimo aprendizado aí pela frente. Muito obrigada. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Após esta palestra realizada pela nossa irmã, onde compreendemos a separação que o Cristo nos ensinou, que existe deveres relacionados com a sociedade e deveres espirituais. Desta forma, vamos todos juntos agradecer a Deus, de amor e justiça, a Jesus, nosso irmão maior, e a todos os nossos amigos espirituais que nos orientam, nos guiam em nossas vidas. Obrigado por todo o amparo e as orientações que recebemos na noite de hoje, e que consigamos utilizar no nosso cotidiano de nossa encarnação. Que tenhamos uma semana vindoura com muita paz, harmonia e saúde. E possamos todos juntos estarmos na próxima sexta-feira participando desta reunião virtual da Casa de Isaac Lima, com a graça de Deus, Jesus e dos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Unão da Vida, Marielza Tiscati.
disseram não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Toda vez que a vida disseram não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais. Toda vez que a vida disser um não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais, mil nãos a mais, mil nãos a mais. Parará, parará, parará.